Olá, meu nome é Gabriel Bagimarini, sou acadêmico do primeiro semestre de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos apresentar para vocês um trabalho, o nosso artigo, que foi realizado na matéria de Legislação, Ética e Cidadania, orientado pelo professor Wilson. Nós realizamos o trabalho em dupla, eu fiz juntamente com o Guilherme. Olá, meu nome é Guilherme Henrique Dias, acadêmico do curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e hoje viemos apresentar a vocês o nosso artigo. Bom, o tema do nosso artigo é Baterias de Veículos Elétricos, preocupação com o descarte e o impacto no meio ambiente. Bom, nosso resumo, ele vai se resumir em 5 tópicos: contexto, objetivo, metodologia, resultados e conclusões. Como você pode ver aí, o contexto, ele retrata, o contexto do nosso artigo, ele se resume em achar, uma solução na redução dos resíduos das baterias de veículos elétricos após o seu descarte. Ultimamente, ao longo desses últimos anos, a procura pelo veículo de propulsão elétrica vem sido bastante requisitada, entre as maiores potências mundiais para a redução, de gás carbônico que vem causado pelo motor a combustão, que faz muito mal para o meio ambiente, e acaba gerando o que a gente chama de efeito estufa. Então, para que nós possamos ter um futuro um pouco mais agradável, um meio ambiente um pouco mais sustentável, essa procura pelos veículos elétricos ultimamente vem sido bastante requisitada. Porém, nem tudo são flores. As baterias dos carros elétricos, elas podem sim gerar um impacto muito grande também no nosso ecossistema, se não descartadas devidamente. O objetivo do nosso trabalho é atentar sobre os impactos ambientais que vêm sendo causados, qual a forma que as empresas se responsabilizam pelos materiais, pelos danos, quais os seus materiais utilizados na produção, os passos corretos para o descarte, para a reciclagem e como vem sendo trabalhado essa maneira de descarte na população. Bom, para isso, nós iríamos precisar de uma fonte muito grande de pesquisa, e como vocês podem ver, a gente usou o Google Acadêmico para algumas fontes, uma profissional da área, ambiental, e também o LAREX, que é o Laboratório de Reciclagem, Tratamento de Resíduos e Extração. Os resultados serão detalhados de maneira mais formal, de maneira mais detalhada no final desse vídeo. Mas, em tese, os resultados salientam a necessidade do descarte correto das baterias de veículos elétricos, para que o meio ambiente não seja afetado e também a sustentabilidade seja mantida em evidência. O despojo errado desses materiais para outros fins coloca em risco não somente o meio ambiente, mas também a população, com risco de explosões, incêndios e, como o Guilherme falou no contexto, a aceleração do aquecimento global. Bom, as conclusões, ela indica, perante a nossa pesquisa, que existe sim, uma carência, uma falta de conhecimento da população em como esses materiais que estão chegando agora no mercado, que são muito modernos, eles têm uma modernidade que nós brasileiros, pela nossa economia, não temos tanto acesso quanto os países de primeiro mundo, eles não sabem a maneira correta de descartar, eles às vezes possuem uma certa carência também na parte governamental, em tratar esse lixo com qualidade, e a gente também aponta, a necessidade de pesquisas laboratoriais, como é feito lá
no Larex, que é um laboratório em que trata com bastante efetividade e cautela com esses produtos eletrônicos que podem fazer um dano catastrófico no nosso meio ambiente. Aqui é uma imagem de uma bateria de veículo elétrico mostrada mais de perto e que também será desenvolvido ao decorrer da apresentação. O tópico 2, bateria de veículos elétricos, que é o nosso objeto de estudo, se faz necessário para entender essa temática de forma separada. Baterias e depois veículos elétricos. Baterias são dispositivos que produzem correntes elétricas a partir de reações de oxirredução reversíveis. Veículo elétrico se apresenta como uma nova inovação, uma nova alternativa de abastecer os veículos por meio da tração e propulsão elétrica. As palavras são necessárias para compreender a temática apresentada. Juntando baterias de veículos elétricos é uma inovação e a bateria é o coração do veículo. Então, é de suma importância o entendimento das palavras separadas. Bateria, depois veículos elétricos e, no final, baterias de veículos elétricos. No decorrer do nosso artigo, nós achamos várias fontes, vários temas interessantes. E um desses foi o Elon Musk, que diz sobre a inteligência artificial. Ele diz que precisamos ser cuidadosos, porque uma inteligência artificial, por mais que inovadora que seja, pode ser potencialmente mais perigosa do que armas nucleares. E isso faz referência para as baterias de veículos elétricos, porque é uma inovação, é algo que ajuda a sustentabilidade do meio ambiente, mas que, se descartado incorretamente, pode ser algo extremamente perigoso, causando aí explosões, danos tanto para o meio ambiente quanto para a saúde pública. Depois, uma segunda citação que nós fizemos é sobre o Eduardo Javier Munoz. Ele é o CEO do projeto Economia Verde e Projetos para o Futuro. Ele disserta a necessidade de packs de bateria que devem ser utilizados não somente nos veículos elétricos menores, como carros, mas também como carros, mas também em veículos maiores, como ônibus, como vans, dentre outros. Por quê? Por mais que a sustentabilidade seja efetivada com as baterias de veículos elétricos, o carro individualmente gasta muito mais, propaga muito mais a emissão de gases poluentes do que, por exemplo, um ônibus. Num carro onde cabe 5, num ônibus cabe 20, 30, até um pouco mais. Então é isso que o Javier Noss diz no projeto dele. Depois, a empresa Iberdrola apresenta as vantagens das baterias de veículos elétricos. Ela resume essas vantagens em 3 pontos: autonomia, tempo de recarga e preço. A autonomia que eles querem dizer é a certeza que não vai falhar. Por exemplo, uma viagem longa, que talvez a bateria a bateria mais utilizada normalmente hoje em dia, que não é elétrica, pode trazer uma instabilidade. A bateria de veículo elétrico traz essa autonomia. Depois, o tempo de recarga, que já existe pesquisas, inclusive na própria UFMS, sobre agilizar essa recarga. E o preço, que vem sendo um pouco mais acessível do que a bateria que já é utilizada. Então, conclui-se que a bateria de veículos elétricos é uma alternativa que trará maior êxito para a redução da emissão e propagação do gás carbônico por meio de veículos elétricos, mas que é uma praticidade que tanto a população, quanto o governo, quanto as próprias empresas que debatem sobre esse assunto, que vendem esses produtos, não tem a preocupação com o descarte. Então, não adianta nada ter um benefício no começo se no final vai ter um malefício. Então, é trocar 6 por meia dúzia. Então, é importante ter o benefício no começo, na hora de comprar, que vai propagar o gás carbônico, mas também o benefício na hora do descarte, como a reciclagem de vários materiais que podem ser utilizados, que serão tratados ainda no decorrer desse artigo.
Continuando, o tópico 3, que é o problema, é a despreocupação com o descarte e o impacto no meio ambiente. A problemática, nós formulamos uma pergunta que resume todo o nosso artigo, que é a seguinte: quais as cautelas que devem ser tomadas pelas empresas e pelos consumidores em relação à bateria de veículos elétricos? Perdão. Como citado no início, o LARIX, que é o Laboratório de Reciclagem, Tratamento de Resíduos e Extração, foi a nossa principal fonte utilizada no nosso trabalho. Ele é um laboratório, como o próprio, o próprio significado da sigla LARIX diz, que é Laboratório de Reciclagem, Tratamento de Resíduos e Extração. Ele, no artigo que a gente conseguiu encontrar, ele disserta sobre baterias de íon lítio, que é um novo tipo de bateria que vem sendo requisitado. Mas como outros equipamentos, essas baterias possuem um tempo de vida útil. Então, é necessário antecipar a problemática que pode ser gerada, visto que a tendência mundial é que os carros por motores elétricos ou híbridos se faça presente cada vez mais e chegue talvez até uma totalidade no mundo inteiro. Depois, a rota hidrometalúrgica vem como uma solução apresentada pelo próprio Larix, que seleciona os problemas de logística e consumo energético. Um dos principais problemas que a gente pode citar é o risco de explosão dessas baterias, porque tem partes metálicas como aço, alumínio e cobre que podem ser facilmente removidas manualmente e fazer uso desses materiais de maneira correta, como reciclagem, que podem ser reutilizados e não somente descartados. E principalmente, se descartados de maneira errada, faz um prejuízo gigante para o meio ambiente, para a saúde, para o desenvolvimento mundial. Depois, o Larix ainda aponta a reciclagem dos materiais que compõem as baterias de veículos elétricos, porque é possível reutilizar todas as partes da bateria e obter novos produtos e assim diminuir o descarte inadequado de resíduos eletrônicos. Os equipamentos utilizados são absorção atômica, emissão atômica, como também a fluorescência de raios-x, dentre outros, a microscopia eletrônica, dentre outros. Reafirmando que tudo isso que eu acabei de dizer é a partir da fonte a nossa principal fonte, que foi o Larix. Ainda, agora resumindo tudo isso que eu falei aqui no tópico 2, a despreocupação com o descarte e o impacto no meio ambiente das baterias de veículos elétricos provoca um possível e provável prejuízo ao meio ambiente e também à população, visto que o mal disposto pode causar explosões, ainda fazer mal à saúde das pessoas, e o descarte correto faz uma transição necessária para o avanço tecnológico, que é a inteligência artificial, que são as baterias de veículos elétricos. Avançando no trabalho, vem agora a solução. A solução, se o problema é a preocupação com o descarte e o impacto no meio ambiente, a solução é a preocupação com esse descarte e o impacto no meio ambiente das baterias de veículos elétricos. Para a gente chegar numa hipótese que foi ratificada, que foi verificada como a solução mais adequada, nós refutamos outras duas. E vamos agora explicar para vocês. A primeira hipótese refutada é a necessidade de preocupação por parte das empresas em como seus clientes irão descartar a bateria de veículos elétricos. Mas não faz isso não pode ser ratificada porque não adianta a preocupação das empresas, sendo que não tem uma orientação, né, dos órgãos governamentais, dentre outros. E é necessário informar os riscos do mau descarte. Então, é preciso uma conscientização, porque tem um certo lucro e a empresa está preocupada, as empresas vêm, no nosso artigo, vêm sendo preocupadas em vender, e não só apenas em vender no valor material. Não pensa depois o descarte, os riscos e etc. Então, essa hipótese foi refutada. Outra hipótese refutada foi a fiscalização governamental, que foi efetiva e eficiente em relação ao descarte de baterias de veículos elétricos. Ela foi refutada pelo simples fato que não existe uma fiscalização governamental efetiva e eficiente em relação ao descarte
desses resíduos, dessas baterias de íon lítio. Então, é necessário a população ser alertada, tanto pelo governo, tanto pelas empresas, e não adianta nada falar que tem que ser avisada, sendo que eles não sabem para poder avisar. Então, essa hipótese também foi refutada. Então, conclui-se como a hipótese ratificada, que é a elaboração de projetos que viabilizarão apresentar as consequências negativas da despreocupação com o descarte e o impacto no meio ambiente das baterias de veículos elétricos, além da proposta de criação de novas leis que vigorem para os que despojarem de maneira incorreta estes resíduos. Eu acho que é bem autoexplicativo, né, essa hipótese, porque se você tem um projeto que viabiliza apresentar as consequências negativas, até mesmo até um pouco a mente, na hora do descarte, vai fazer você se conscientizar. Porque por mais que não é um termo decorrente, o descarte de baterias de veículos elétricos, mas é algo que, igual eu falei no começo, do que o Musk traz para a gente. Não adianta nada a gente ter uma inteligência artificial que no começo é benéfica e no final traz vários malefícios. Então é importante a preocupação das consequências negativas para poder impedir ela, porque a partir do momento que você tem a conscientização, a conscientização, você tem o dever de praticar e também conscientizar outras pessoas, aqueles menos acessíveis. Ainda a gente propõe a criação de leis rigorosas para aqueles que não cumprirem, que devem exercer, né, com eficiência, quando se trata de sustentabilidade, porque talvez o risco não seja atual, mas daqui 5, 10 anos, ou ainda até mesmo atualmente, depois com o risco de explosões, dentre vários outros. Então, essa foi a hipótese que nós ratificamos. Bom, agora, seguindo com o artigo, a metodologia, o que nós nos baseamos para atingir, né, os nossos resultados. A metodologia ela se concluiu através de pesquisas bastante aprofundadas, né, pelo Google Acadêmico. Lá a gente achou muitos artigos que nos ajudaram a definir as hipóteses que poderiam, né, ser refutadas ou ratificadas, entendeu? E também, né, o LAREX, que é o laboratório, né, de resíduos, que possibilitou para a gente diversos resultados, né, com a concretização da nossa pesquisa. Juntamente, né, com uma profissional da área do meio ambiente, que é minha mãe, ela trabalha no Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, né, explicando para nós, mostrando de uma maneira muito mais ampla como é esse impacto, né, essa biodiversidade, inclusive aqui no nosso Mato Grosso do Sul, que a gente tem uma fauna e uma flora muito diversificada. Ela mostrou de uma maneira bastante ampla o que o resíduo de uma simples pilha de lítio pode causar no nosso meio ambiente, não só pela flora, pela fauna, mas também como a flora sendo agredida. Bom, os resultados, a gente pode dar importância que o objeto de estudo para essa pesquisa, ele foi com muito êxito, foi um meio muito fundamental, né, para a gente resolver essa questão do problema, mostrando a preocupação que deve ser tomada, né, não só com a realização correta da reciclagem em nosso meio ambiente, mas tendo meios modernos e viáveis para a facilitação dessa coleta segura. Ainda assim, apresentam riscos ao nosso ecossistema. O que esses resultados nos mostraram? Que mesmo hoje, atualmente, tendo inúmeros meios tecnológicos que nos ajudam a ter o controle, né, desses resíduos descartados de maneira incorreta, nós ainda temos falhas, né? Em meio a tantos artefatos que podem nos ajudar com, né, a graça de
de termos o futuro tecnológico e nanológico em nossas mãos, ainda é falho. A gente não consegue ter 100% de asseguramento, né, 100% de certeza que esses resíduos são descartados de maneira correta. Então, o Larex, né, juntamente ao Google, apontando pesquisas que mostram, né, a quantidade e porcentagem de lixo que nós produzimos e que são mal descartados pela falta, né, de coleta seletiva, inclusive aqui no Brasil. Bom, diante da nossa discussão, né, a grande procura de fontes alternativas para a substituição do petróleo, como eu vinha falado no começo, ela é muito grande atualmente, né? Pelo fato de termos essa preocupação com o futuro, de termos um meio ambiente agradável em que nós possamos viver bem, né? E a utilização do motor à propulsão elétrica, ele é uma alternativa que vem sendo vista com bons olhos diante as economias do mundo, né? Como nós também podemos citar, que a partir de 2024 não terá mais empresas de carros movidos a combustão na Europa, e sim só motores a propulsão elétrica, né? Então, a gente pode ver que esse motor, ele sim vista com bons olhos diante as populações, né, de primeiro mundo. Só que perante isso, nós não estamos 100% seguros. Ainda há esse mau descarte, né? Agora focando nos países que não são de primeiro mundo, que não têm, né, uma renda destinada diretamente para essa coleta, né, um investimento adequado no Larex, né, principalmente, que não tem esse meio de descartar 100% correto. Porém, toda bateria ou meio eletrônico, ele possui uma vida útil, né? Somado a isso, esses meios eletrônicos, quando são esgotados, eles são inutilizados por parte da população. E existe uma certa despreocupação, principalmente com nós, que não temos, né, muito acesso a essas baterias novas, que é um mercado novo, né, que vem devagar sendo agregado no nosso meio. A gente acaba se despreocupando com o descarte dessas baterias, mas nós não conseguimos reparar, né, nem imaginar os danos que essa despreocupação pode causar, né, no nosso meio ambiente. Perdão. Desse modo, colocando o meio ambiente em uma certa fragilidade, né, com esses descartes de materiais de íons de lítio mal descartados. Bom, como já vimos anteriormente, atualmente em nosso cenário global, a grande procura de fontes alternativas para a substituição do petróleo no nosso planeta vem causando a poluição e afetando os meios de viver. E o veículo elétrico é colocado atualmente como uma nova alternativa para diminuir a emissão de CO2. Entretanto, as baterias de veículos elétricos ainda apresentam um certo risco ao nosso meio ambiente, e a preocupação com o seu correto descarte e o impacto ambiental em razão dos riscos de explosões para o meio ambiental e para a saúde da população. A partir disso, a pesquisa busca que as empresas se responsabilizem com os danos, né? Foi o que o Gabriel ele citou na parte das hipóteses. Como esse meio está sendo agregado no nosso cenário, nós precisamos nos preparar. E a maneira em que eu e o Gabriel pensamos, e diante de pesquisas, eles também pensam igual, é que o Brasil não está preparado para receber esse mercado atualmente. Então, nós precisamos, né,
nos proteger com base no que temos. Ou seja, tentando investir, aumentando os investimentos governamentais nas partes de coletas seletivas e também fazendo as rigorosas leis, né? Sendo mais rígidos, mais bruscos, aumentar a fiscalização na parte de resíduos, né? Somado a isso, também eu posso até ser ousado da minha parte em falar que devemos incentivar mais a população a ser menos despreocupada com o seu descarte, né, no requisito de reciclagem. Pois se nós, brasileiros, a gente não consegue nem fazer a reciclagem direito do lixo de casa, imagina de um lixo de um carro elétrico. Então, é algo que devemos sim nos preocupar. Hoje tudo se resume à sustentabilidade e esse mercado ele é notório, ele é real, ele vai chegar e nós precisamos saber lidar com isso. E como eu falei também, a solução para isso é que a partir da preocupação com o descarte e o impacto no meio ambiente é a implementação de projetos que viabilizam a conscientização com o despojo correto desses materiais de íon lítio, além do método de reciclagem mais eficiente. Então, a gente, agora nesse slide, nós temos as referências que nós fizemos, que formou o nosso banco de dados, que foi extremamente útil para o nosso resultado final, para as conclusões que nós obtivemos. Então, foram 12 principais referências que nós fizemos. Não creio que não vale citar uma por uma, mas fica aqui também o nosso agradecimento por cada artigo que nós lemos, por cada site, por cada pesquisador, que demonstra cada vez mais a objetividade, trazendo fontes confiáveis e fontes úteis para o nosso artigo. Temos mais um slide de referências, que também foram extremamente úteis, e nós partimos agora para os agradecimentos. Creio que eu possa começar falando. O meu agradecimento vai tanto para minha mãe quanto para minha namorada, que me auxiliou e deram o suporte necessário para a conclusão da pesquisa, que foi árdua, mas foi de importância, foi de um grande retorno. Por mais que às vezes dava um pouco de trabalho, a pesquisa, as fontes, a informação do banco de dados, mas a conclusão final foi uma obra que, na nossa opinião, útil. Então, partindo do princípio, agradecer principalmente a minha mãe, que ajudou muito, né? Agradecer aos meus irmãos, que nunca deixaram de me incentivar, de me motivar, a minha namorada, que sempre está comigo em todos os momentos, né? Que me ajuda nessa jornada acadêmica que estou começando agora. Porém, estamos todos juntos e é o que importa, né? Então, agradecer a todos os meus familiares, agradecer também ao Gabriel por se propor juntamente comigo a entrar nesse tema a fundo, que é um tema que nós gostamos bastante, né? E também pela paciência e pelo companheirismo e o Acho que coleguismo. como o Gui resumiu muito bem, falando de companheirismo, que precisa, né? Um artigo grande desse, extremamente útil. Então, também fica aqui o meu agradecimento. E, por último, mas não menos importante, o professor Dr. Wilson José Gonçalves, pela orientação que ele nos deu, né, o suporte para a realização da pesquisa, de forma, acho que eu posso falar de uma forma impulsiva, mas que explica para nós a maneira correta, que não nos deixou errar e que nos mostrou a orientação, que eu creio que é importante não mostrar, falar que está errado, mas explicar como que se faz correto. E o professor Dr. Wilson José Gonçalves fez isso de forma extremamente plausível, extremamente. Nós estamos extremamente agradecidos a ele por essa pesquisa.
Agradecer ao professor Wilson pelos ensinamentos, né? Por mostrar referências, formas de saber lidar com o trabalho, formas de pesquisa, de ir atrás, de buscar a importância e de nos mostrar, né, a ter ética e trabalhar em cidadania. Então é isso. Então a gente Então, esse foi finaliza o o tema do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. e que se E faça útil no desenvolvimento. Muito obrigado. valeu.